Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré, sintam-se acolhidos. E para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Reflexões sobre a vida após a morte. E quem irá contribuir com a palestra de hoje é o nosso amigo Jomar Gontijo. O Jomar, ele é fundador e presidente do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. Há muitos anos, trabalhador incansável do Espiritismo, mestre em educação, adquiriu grande respeitabilidade, principalmente na área da educação e da ética espírita. Portanto, Jomar, seja bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já que a palestra está sendo gravada por causa da pandemia, né, e vamos expô-la no site, os internautas podem assisti-la a qualquer hora. E hoje nós vamos tratar de algumas reflexões sobre a vida após a morte, que é um dos assuntos mais estudados pelo Espiritismo. Então nós vamos hoje dividir o nosso estudo em 4 partes. Algumas reflexões sobre o porvir e o nada, as 5 alternativas que Kardec apresenta numa obra sua a respeito das possibilidades da vida após a morte. Vamos falar um pouquinho das obras de André Luiz, que ele é um repórter do mundo espiritual, passa uma visão para nós, e vamos finalizar com o estudo de um espírito chamado Pedro, que nos orienta e escreveu ou psicografou algumas informações a respeito disso. Então, sobre o porvir e o nada, muitas vezes costuma-se afirmar que quem vai não traz notícia, não conta como é lá. E isso é uma informação errada. Por quê? Kardec, lá no século XIX, ele começa a estudar o Espiritismo e ele vai pesquisar intensamente a respeito destas questões, né? Para onde que vamos? O que seremos depois da morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Viveremos eternamente ou será que tudo se aniquila? Então ele escreve um livro chamado O Céu e o Inferno. E este livro é muito importante para quem quiser estudar a respeito do que acontece conosco depois do desencarne. Ele é uma série de entrevistas que Kardec faz a espíritos desencarnados. Espíritos que estão numa situação de felicidade, numa situação neutra e numa situação de muito sofrimento. Então, lendo esse livro, a gente vai entender mais ou menos o que se passa com os espíritos do lado de lá. E, finalmente, num livro, inclusive, editado depois da morte de Kardec, por isso que ele chama Obras Póstumas, existe um texto muito interessante de Kardec, onde ele vai estudar as possibilidades que a gente tem sobre a vida após a morte. E Kardec fala das 5 possibilidades: o materialismo, o panteísmo, o deísmo, o dogmatismo e o espiritismo. Vamos tentar entender, então, esses tópicos. Primeiro, ele fala do materialismo. O que é o materialismo? O materialismo acredita que a matéria é tudo. Só existe a matéria. Só isso aqui ponderado. Então, o que é o espírito? O espírito nada mais é do que um produto da matéria, um subproduto do nosso cérebro material. Então, o nosso espírito, ele nasce junto com o corpo e morre junto com o nosso organismo. O homem, então, não é nada antes e nem é nada depois da morte. Então, a nossa existência é só essa. Nós nascemos junto com o nascimento do corpo e nós morremos junto da morte do corpo. Então, eu, Jomar, só tenho essa existência, a existência desse corpo. Na verdade, a matéria diz
O materialismo diz que eu sou esse corpo. Essa ideia psíquica do eu é uma ideia criada pelo cérebro. Então, eu sou corpo. Quais são, então, as consequências do materialismo? Que é o que Kardec vai estudar. O homem, não sendo senão matéria, não há de real e de invejável, senão os gozos materiais. Então, ele fala que o importante aqui para nós seriam fruir os prazeres da matéria, né? Os prazeres sexuais, os prazeres do conforto, os prazeres táteis, os prazeres da alimentação. Por quê? Porque ele fala que, inclusive, a nossa afetividade moral não vai ter futuro. Todos os nossos sentimentos de amizade, de amor, findam-se com a morte. Não faz sentido. Então, eu tenho que fruir só o prazer que me dá a amizade, ou o prazer que me dá o amor, naquele momento, porque não vai ter continuidade. E até mesmo os laços morais, como os laços, por exemplo, de família, né, os laços familiares e outros, são todos quebrados com a morte. Não há continuidade. E também, uma outra consequência é que todas as misérias da vida não têm justificativa. Por que as misérias acontecem? E acontecem para uns e não acontecem para outras? E não vai ter nenhuma compensação. Porque você vai morrer, vai acabar. Que compensação vai ter? E, inclusive, nesse pensamento materialista, o suicídio começa a fazer sentido. Já que eu estou sofrendo na minha existência e esse sofrimento não tem fim, o médium desenganou, né, não vai ter melhora, não tem esperança na ciência, o suicídio, então, é uma forma de eu fugir do sofrimento. E aí não vai ter nenhuma motivação para eu vencer as minhas más tendências, para eu vencer o que eu tenho de ruim, a não ser as consequências da matéria, né? Ser preso, etc. Mas eu não vou vencer os meus maus, não vai ter recompensa, que eu morro e acabou. Então, uma consequência do materialismo é a gente viver só para nós mesmos, enquanto eu estiver aqui. Né? Então, para que eu vou sacrificar meu repouso, meu bem-estar por outra pessoa? Né? Para que eu vou fazer? Eles também vão morrer, vão acabar, eu vou morrer. Então, todos os nossos deveres sociais, né? O dever de ajudar os outros, os deveres de ser um bom cidadão, os deveres, etc., fica sem base. Não tem fundamentação. Vou morrer, vai acabar mesmo. E aí uma consequência terrível, que bem e mal se tornam convenção. O bem que é hoje é diferente do bem que foi ontem, o bem que era num país é diferente do bem que é no outro país, ou seja, é convencional. E aí o único freio social, o único freio para impedir as pessoas de se matarem, de roubar, de se agredirem, é a lei material, é a prisão, é o medo da prisão, é o medo de você ser pego pela lei. Não há outro freio, não há um freio moral, não há uma consciência, porque tudo vai acabar. Então, as consequências do materialismo, se a gente for pensar, são consequências muito tristes. Na verdade, são tão deprimentes que muitos materialistas pregavam o suicídio. Muitas pessoas que defendiam que só existia matéria e não viam sentido na vida, ou se mataram, ou ficaram loucos, ou ensinavam até o suicídio como uma prática. A segunda proposta que Kardec estuda, lá nesse estudo dele, é o panteísmo. Panteísmo significa pan, todo, teísmo, Deus. Então, o estudo do Deus todo. E nessa teoria,
existe sim algo além da matéria, que é Deus, mas Deus é a soma de tudo. E a gente só adquire a individualidade quando a gente nasce. Na morte, a gente perde a individualidade e volta para Deus. Então, a gente sai de Deus no nascimento, se individualiza e depois retorna para Deus. É como se a gente fosse uma gota d'água que saísse do oceano. Enquanto você é gota d'água, você é Jomar, ou você é Maria, João. Aí você volta a pertencer ao oceano e você perde a sua individualidade. Veja que as consequências do panteísmo é muito parecidas com o materialismo, porque você volta a ser parte de Deus, então você esquece que você é alguém. Então acontece o que acontece no materialismo. Não há sentido nas coisas, porque você deixa de ser. Finalmente, ele começa a falar daqueles que acreditam em Deus, são deístas. E aí ele fala que tem dois tipos de deísta. O deísta independente e o deísta providencial. O deísta independente, que vários cientistas até são assim, é que acreditam que Deus criou o universo, criou as leis do universo e largou ele para lá. Deixou o universo por conta de si mesmo. E o deísmo providencial é aquele que acredita que Deus criou o universo, criou as leis do universo, mas ele não abandona o universo. Ele age no universo através da divina providência. Ou seja, há uma relação de Deus com o universo. O deísmo independente, né, não há necessidade de agradecer a Deus, não há necessidade de fazer prece, comunicar com Deus, nada disso, porque eles entendem que Deus abandonou o universo. Já no providencial, não. Ele interfere no universo, se não diretamente, através dos espíritos superiores, através de uma escala infinita dele até o homem, né? Então, há uma relação do próprio universo inteligente agindo sobre si mesmo. E fala também que esse deísmo providencial não admite culto exterior e nem admite o dogmatismo. O que é o dogmatismo ou doutrinas dogmáticas? As doutrinas dogmáticas são aquelas que se colocam dogmas. Dogmas são verdades que não podem ser questionadas. São reveladas por Deus, é um mistério e ninguém pode questionar. Então, por exemplo, a origem dos dogmas é os estudos das fontes religiosas, dos chamados livros sagrados. Então, algum das doutrinas, dos dogmas das religiões cristãs, porque hoje em dia você tem muita religião cristã, quer dizer que vem de Cristo, né? Então você tem as evangélicas, tem a católica, né? tem protestante, tem um tanto, são inúmeras, e tem os seus dogmas. Por exemplo, tem um dogma que fala que o espírito é criado no nascimento. Então, isso é um dogma. Tem um dogma que fala que vai para o inferno ou para o céu, né? E aí vai, tem um tanto de dogma, se fizer isso, vai para o inferno, é um pecado capital, os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno. E ele apresenta aqui uma série de dogmas, dessas chamadas dogmas cristãos, né? Que, por exemplo, Cristo é Deus, é um dogma, que Deus é três, o dogma da Santíssima Trindade, e aí vai, vários e vários dogmas. E aí, nessas considerações todas dos dogmas, Kardec elabora
uma série de questões que esses dogmas não são capazes de responder. Dogmas, por exemplo, do espírito ser criado no momento do nascimento. Por exemplo, ele pergunta assim: de onde vêm as disposições inatas, boas e ruins? Você vê que as crianças já nascem com certas disposições. Tem crianças que nascem com uma facilidade enorme para trocar instrumentos musicais. Trocam pianos, que é uma maravilha. Tem outras que têm uma facilidade com línguas, falam várias línguas, e uma diversidade enorme. Como é que pode, se todas foram criadas no momento do nascimento? Outra pergunta: e uma criança que morre em tenra idade? Se o espírito foi criado ali, e ela nem teve tempo de desenvolver o espírito, para onde que ela vai? Então, os dogmas não respondem. Qual a sorte, por exemplo, dos deficientes mentais que não têm consciência dos seus atos e passam a vida toda? Para onde que eles vão também? E também, aonde que está a justiça das doenças de nascimento? Doenças congênitas, que a pessoa passa a vida inteira com aquela doença. Se ela foi criada naquele momento do nascimento, por que Deus dá a um doenças e para outros não dá doenças? Então, são alguns questionamentos. Por exemplo, por que Deus cria almas mais favorecidas, uma mais do que as outras? Por que chama a si prematuramente, já que não lhes é dado avançar depois da morte? Por que Deus criou anjos chegados à perfeição, sem o trabalho? Então ele vai questionando assim algumas coisas que o dogma não tem resposta. E aí ele fala do Espiritismo, que é uma versão sobre o que vem depois da morte, ensinada pelos espíritos, pelas pesquisas que ele fez com uma enormidade de espíritos, fazendo uma espécie de um estudo científico da vida após a morte. Então ele é o primeiro que vai escrever sobre ela. E quais são as conclusões que esse espiritismo chega? Primeiro, que a alma, que é um princípio inteligente, ela independe do corpo. Que ela existe antes da formação do corpo e sobrevive depois do corpo. Então, eu, Jomar, sou alma, sou espírito. Eu existo antes desse corpo aqui, que vocês estão vendo, porque vocês não estão vendo o Jomar, vocês estão vendo o meu corpo e as vestimentas do meu corpo. Então, eu tenho um corpo, eu não sou um corpo. Eu, Jomar, tenho um corpo. E, inclusive, continua sobrevivendo depois da morte desse corpo. Segundo, o ponto de partida de todas as almas é o mesmo. Não existe diferença. Todas as almas são criadas de uma forma muito simples e ignoram todas as coisas. E são submetidas a um processo de evolução infinita, a um progresso infinito, indefinido quando é o fim disso. Por isso que a gente fala infinito, porque a gente não sabe aonde vai terminar. E nenhuma criatura, então, foi criada anjo. Todos foram criados lá, nesse início, todas as criaturas de Deus, e foram evoluindo a partir dos tempos. E há almas que produzem mais rápido e há almas que produzem mais devagar. Porque num certo momento elas adquirem um livre-arbítrio e com o livre-arbítrio elas vão podendo escolher. E elas escolhem bem ou escolhem mal e podem evoluir mais rápido ou mais lento. A vida espiritual é a vida normal do espírito. E essa vida carnal aqui, corpórea, ela é transitória. Ela só existe por um determinado tempo.
Então, a vida real é lá. Aqui são uma determinada fase que o espírito passa, que chama reencarnação, e que depois dessa reencarnação, o espírito larga o corpo e volta para a vida normal. E o espírito, ele progride tanto no corpo quanto no mundo espiritual. Há uma progressão contínua. E o corpo, a reencarnação no corpo também é uma fase transitória. O espírito vai evoluindo, evoluindo, chega num ponto que ele não precisa mais do corpo. Ele não reencarna mais, não há mais necessidade. E por que precisa do corpo, então? É porque, na realidade corpórea, o espírito tem possibilidades de aprender um tanto de coisa que lá no mundo espiritual ele não teria. Ele tem uma possibilidade de convivência com outros espíritos que lá ele não teria. Então, a reencarnação é uma espécie de uma escola necessária para o espírito. E outra coisa, uma só reencarnação é insuficiente para o espírito aprender tudo que ele precisa. Então, o espírito ele tem que retornar na carne quantas vezes forem necessárias, até ele aprender tudo que o corpo pode ensinar para ele, o corpo e essa vida na Terra. E ele, cada vida que ele vai estagiando, né, ele vai ficando melhor do que na vida anterior. Então, cada vida que ele vem, ele é um espírito melhor do que na vida passada. E muitas vezes é importante também que esse mundo não possibilita mais as experiências necessárias para o espírito, ele pode reencarnar em outros mundos, mundos mais evoluídos, que têm outras experiências que o espírito pode adquirir. E o espírito, ele é mais feliz ou menos feliz no mundo espiritual, neste mundo depois da reencarnação, dependente da evolução espiritual dele. Quanto mais evoluído ele é, mais feliz ele se sente. E o que acontece? Quando ele é um espírito inferior, ou seja, endurecido no mal, e que fica perseverante no mal, lá no mundo espiritual ele se sente feliz e se pune a si mesmo. Então lá ele se sente mal, há um processo de consciência que ele se culpa, ele sabe, então é um sofrimento consciencial. Mas nunca é eterno. E a porta do arrependimento está sempre aberta. Basta, então, esse espírito querer que ele vai ser auxiliado e vai poder retornar à evolução espiritual. E as crianças? As crianças que morrem em tenra idade têm a evolução espiritual dela. Podem ser espíritos evoluídos ou espíritos não tão evoluídos assim, e elas voltam para o mundo espiritual no estágio que estavam. Podem voltar a reencarnar, podem continuar no mundo espiritual. E, finalmente, a morte não livra das provas que os espíritos precisam passar. Muitas vezes, numa nova existência, seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual. Então, eu falei resumidamente aqui 16 tópicos que Allan Kardec apresenta nesse estudo sobre o Espiritismo. Claro que de lá para cá, o Espiritismo nunca parou de avançar. E foi só aprendendo, sem contradizer nenhum desses princípios que Kardec falou. E uma grande novidade que houve aqui no Brasil, a partir do século XX, foi o médium Francisco Cândido Xavier, que com uma mediunidade extraordinária, começou a publicar as obras de um espírito que foi chamado de André Luiz. Esse não era o nome verdadeiro dele. Continua até hoje um enigma de saber quem que era André Luiz. Ele diz que era um médico, que havia desencarnado há pouco. Mas o que o André Luiz fala?
o André Luiz, ele dita para Chico Xavier uma série de livros sobre a vida no mundo espiritual, como se ele fosse uma espécie de repórter contando como é que é a vida no mundo espiritual. Então ele começa lá no Nosso Lar, que ele conta o próprio desencarne dele e a chegada dele nessa cidade espiritual chamada Nosso Lar, e vai contando tudo o que acontece e ensinando a respeito do mundo espiritual. São 13 livros. Vou falar para vocês na sequência o título desses livros: Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Então, são 13 livros extraordinários para a gente ler. Muitas vezes, muitos criticam esses livros, falando que não é bem assim. E depois a gente fica pensando, e realmente é tudo daquele jeito que ele fala. Mas nós temos que entender que toda reportagem e toda descrição é a descrição a partir de um sujeito. É um sujeito que vê e que conta. E no nosso caso, mais complexo ainda, é um sujeito que vê e conta e através de um médium. Então tem influência desse sujeito e tem influência do médium. E depois, entendendo e estudando mais, a gente vai ver que isso tem muito a ver com o nível de evolução do espírito, do nível consciencial desse espírito, o que ele percebe, o que ele dá conta de perceber e a forma como ele percebe isso. Mas, sem dúvida nenhuma, essa coleção é cheia de exemplos e de instruções que nos apresentam muito, que nos ensinam muito a respeito do mundo espiritual. Eu não vou aprofundar nesses estudos, porque não daria tempo, num estudo de 45, 50 minutos, a gente falar dos 13 livros de André Luiz. O que a gente sugere é que vocês leiam, né, se possível, na sequência que eles foram ditados, e tirem suas próprias conclusões. Agora, já no século XXI, especialmente nós aqui em Divinópolis, Minas Gerais, recebemos algumas instruções de um espírito que chamou-se de Pedro. E ele vem ditando vários estudos através da psicofonia. E esses estudos geraram Estudos Psicofônicos, volume 1, que tem aí umas 20 aulas dele através de psicofonia. Psicofonia, o médium, ele fala o que o espírito está intuindo. Então, isso foi gravado num gravador e depois reproduzido, tanto o estudo quanto as perguntas de quem estava assistindo. E lá tem um estudo que ele fala sobre o mundo consciencial, que ele divide o mundo espiritual em 3 níveis: o unidimensional, o tetradimensional e o transdimensional. Então ele faz um estudo do mundo espiritual e ele fala o seguinte: o mundo espiritual nós podemos dividir em três níveis conscienciais. O nível unidimensional, e esses níveis são níveis de consciência, porque o mundo espiritual ele é diferente para cada consciência que o percebe. Ele não é um mundo fixo como esse material, ele é consciencial. Unidimensional, a pessoa está num sofrimento muito grande. Ela não consegue perceber nada, nem o tempo, nem o espaço, só o seu próprio sofrimento. Então ela fica como perdida, como que isolada, achando que seu sofrimento é eterno.
O tetradimensional, ele fala que é um mundo transitório, né, mundo espiritual transitório, onde é muito parecido com o mundo material, por isso que ele chama tetradimensional. Tem o tempo e o espaço, que tem 3 dimensões. Então é um mundo muito parecido com esse, que o espírito que está nesse mundo, ele vai narrar esse mundo exatamente como o mundo material, porque lá tudo se parece com o mundo aqui. Esse mundo é transitório porque o espírito, ele não consegue sair do mundo material e ir para o mundo espiritual puro, digamos assim, espiritual mesmo, porque a compreensão dele não conseguiria aceitar essa realidade. Então ele passa por uma fase intermediária. E finalmente o transdimensional é um mundo que está além das dimensões do espaço e do tempo. Ele não dá conta de explicar esse mundo porque a mente dos encarnados é tetradimensional. Não consegue entender nada além da matéria e do espaço. Então ele não consegue falar a respeito desse mundo, que seria o verdadeiro mundo espiritual. E nesse livro também, no capítulo 23, ele vai falar mais especificamente da parte moral do mundo espiritual, quando ele dá o título do estudo, quando a vida termina, ela começa. Então, ele vai falar primeiramente dessa questão, né, relembrar essa questão das 3 opções, né? Ele começa do céu, inferno e purgatório, e fala da onde que veio isso, por que que veio isso. Mas ele vai falar que não existe só 2, céu e inferno, ou 3, céu, inferno e purgatório. Mas que, na verdade, o mundo espiritual, ele é infinito, ele é uma diversidade de opções. E as opções variam de acordo com a consciência do espírito. Ou seja, que cada espírito, quando desencarna, ele cria uma realidade espiritual coerente com a consciência dele. Então, ele fala que, numa concepção mais abrangente, a vida futura é consequência da vida atual. Então, o meu futuro lá no mundo dos espíritos é consequente da vida aqui na Terra. Então ele pergunta, se a vida futura é uma consequência da vida atual, qual é a mais importante, a vida atual na carne ou a vida fora da carne? E aí, todo mundo responde a vida atual nesse estudo, né? E aí ele fala assim, mas é a vida atual porque vocês estão nela. A vida atual, ela é passageira e curta. Como que uma vida passageira e curta pode ordenar uma vida futura? Que a gente já viu que a vida é a vida plena dos espíritos. Então, ele fala que, na perspectiva do mundo espiritual, a vida espiritual é mais importante. Daí a necessidade, aí ele complementa, né, da necessidade da gente viver essa vida material como espíritos e não como corpos. Aqui é a grande consequência do estudo, e é aí que ele quer falar para a gente que a vida espiritual é uma continuidade da vida física. A vida não termina, o que termina é o corpo físico, o corpo material, a vida continua. Então daí a gente faz uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo a nossa vida. Vivendo a nossa vida.
Será que nós estamos vivendo a nossa vida como espíritos? Ou nós estamos vivendo a nossa vida como corpos? Essa talvez seja a mais importante lição que Jesus quis ensinar, que a gente não entendeu. Que ele achava que o homem era espírito, o homem não era corpo. Somente entendendo assim é que nós vamos compreender várias falas dele, que se não for assim não tem sentido. Como ele se chamar filho do homem, como ele falar que não é o que entra pela boca do homem que corrompe o homem, mas é o que sai. Quando ele fala isso, é porque ele não entende o homem como corpo. Porque se eu entender o homem como corpo, o que entra pela minha boca me contamina. Se eu tomar um veneno, eu morro. Mas não é eu que morre, é o corpo. O eu é homem, é espírito. Por isso que o que o contamina é aquilo que eu espalho, é aquilo que eu solto, aquilo acaba voltando e me contaminando. Então, Jesus, a todo momento, ele não ensinava para corpos, ele ensinava para espíritos. Como a vida espiritual é a mais importante, nós temos que viver essa vida como espírito que somos, e não como corpos que temos. Esta é a grande lição. E aí nós vamos viver bem, espiritualmente bem. E aí o pessoal começa a perguntar a Pedro, eu vou falar algumas respostas que ele dá nesse livro. Como fica a relação do espírito desencarnado com a matéria? Ele fala que a relação não se modifica, porque o espírito está num estado de condicionamento. Olha que interessante, geralmente o espírito, na sua maioria, vai para aquela fase tetradimensional. Então lá ele vai viver como se vivesse no mundo material, vai ter casa, vai ter que comer, vai vestir roupa. Por quê? Ele está condicionado à matéria, ele usa essa palavra, ele fala assim, se ele não descondicionar, será afetado por todos os limitantes da matéria. Ele sentirá fome, frio, dor, porque ele está condicionado, a mente está condicionada, o espírito está condicionado. Ele fala assim, o desencarne não é mágica. Aquele espírito que permaneceu 30, 40, 60, 100 anos submetido à força da matéria, não vai se libertar de um momento para outro. Ele precisa se libertar vagarosamente, por isso desse estágio temporário. Como é a relação do espírito consigo mesmo? Olha que interessante. A pessoa perguntou primeiro da relação dele com a matéria, perguntou como é que o espírito desencarnado se relaciona com ele mesmo. Pedro responde assim, começa a existir uma pequena diferença, porque o pensamento, percepção, memória, moral, inteligência começam a se ampliar. Então, o espírito desencarnado, essas potências do espírito, começam a se ampliar. Ele começa a se libertar do corpo, o cérebro limita esses potenciais, porque as nossas percepções, as nossas competências espirituais são muito maiores. O corpo limita. Os atributos espirituais vão se ampliando. Ele fala assim, olha só, se um encarnado é capaz de magoar alguém e não sentir remorso, na realidade espiritual, com a memória ativada e a sensibilidade moral aprimorada, ele começa a sentir dor dentro de si. O mal que fez dói nele. O espírito percebe a consciência da sua real natureza. Gravidade e matéria não lhe são mais obstáculos. Então o espírito vagarosamente vai aumentando a sensibilidade à moral, vai começando a perceber que ele pode levitar, que ele pode atravessar portas, ele começa a perceber essas capacidades espirituais. Mais uma pergunta, será que poderia dizer que quando reencarna a vida continua?
ele diz assim, não, quando você reencarna, a vida recomeça. Quando você desencarna, a vida continua. Quando você encarna, olha para você ver como é que a visão do espírito ela é diferente. Quando você reencarna, ele diz que a vida recomeça. O processo do reencarne é muito mais difícil e doloroso para o espírito, porque ele tem que começar de novo. O espírito em situação lastimável com sua memória moral, que causa um grande desconforto pessoal, impedindo-o de conviver consigo mesmo, sabendo que sua consciência acompanhará aonde ele for. Então, o espírito, ele tem essa reencarnar, nascer é muito mais difícil que desencarnar na visão dos espíritos. Com relação aos parentes, o que acontece? 90% terá continuidade. No mundo espiritual, o espírito recém-desencarnado é recebido por amigos e parentes. Somente um outro parente, por estar em uma realidade espiritual mais evoluída, ou no mundo inferior, não estará presente no seu retorno. Porém, a relação continua com a parentela e amigos. Mais uma questão. O espírito precisa reencarnar para promover o seu crescimento? Ele precisa reencarnar para ser provado, se conseguiu aprender? A partir de um determinado ponto de evolução espiritual, não. Ele pode fazer o crescimento de lá. Na verdade, assim como Deus não pune, também não quer provar ninguém. É uma questão, a questão é a própria natureza. A experiência da reencarnação que fortalece a identidade do espírito, até o ponto que ele não necessite mais dela. A partir desse momento, irá auxiliar, por exemplo, os espíritos evoluídos, que co-criam no universo. E como fica o espírito com relação às suas crenças? Interessante, né? Como é que fica o espírito depois de desencarnado com a sua crença? Olha que interessante, não muda, continua a mesma. O fator principal no mundo espiritual não é as crenças ou o conhecimento, é o autoconhecimento que se consolida através das atitudes. No mundo espiritual, as crenças continuam. O católico continuará católico, o crente continuará crente, que o fanático também vai continuar fanático. E aí tem várias perguntas aqui, né? Como fica o espírito com relação a suas dores, seus sofrimentos, né? Com os afetos, né? Com as tendências deles. Mas nós não vamos deixar aqui falar todas as perguntas, até para que as pessoas também possam adquirir o livro e ler o livro como um todo. Mas ele faz a seguinte conclusão no final do estudo dele, quando ele fala que a vida após a morte é uma continuidade da vida. Ele fala o seguinte: comecem as transformações aqui e agora. Não esperem a vida futura como consequência. Façam da vida agora sua própria consequência. Olha que interessante essa frase. Em vez de colher lá as consequências no mundo espiritual, faça a transformação aqui e já comece a colher as consequências aqui. Então não vamos aguardar, vamos fazer agora. Comecem o processo agora, se já percebem que é necessário alguma mudança. A não ser que vocês estejam plenamente felizes, achando que estão cumprindo a sua missão de vida plenamente, que não é necessário nenhuma mudança, não precisam fazer nada. Mas se vocês acham que precisam fazer alguma coisa, não espera desencarnar, não. Começa agora. Se não estão felizes, comecem a mudança já. E fala finalmente, o espiritismo é para a vida, não para a teoria.
não para livros, não para palestra. O Espiritismo deve ser significante para o nosso processo de evolução. Por isso que lá, em algum momento no estudo, ele fala, o Espiritismo nos tira da vida para a gente melhor viver a vida. O Espiritismo mostra para a gente a vida do futuro, ou a vida após a morte, para a gente melhor viver essa vida aqui enquanto reencarnados. Então, a maior reflexão sobre as possibilidades da vida futura é a seguinte: não espere a morte chegar. Se a vida futura é realmente uma consequência da vida presente, como o Pedro falou, o André Luiz, o Kardec, no Livro dos Espíritos, Jesus, comecemos a mudança nesse momento, na vida material, vivendo como espírito que somos. E aí a grande transformação é uma transformação íntima de valores, né? É como Paulo dizia, viver entre os romanos sem ser romano. É viver no mundo material sabendo-se que não é matéria, é espírito. Que os nossos valores sejam valores do espírito e não da matéria. Que vale mais a pena ser do que ter. Que vale mais a pena fazer o bem do que se submeter ao mal do mundo. Que vale mais a pena, talvez, um momento de oração, um momento de boa relação, do que um momento de ver um espetáculo, do que um momento de um conforto qualquer. Porque o espetáculo, o prazer e o dinheiro, tudo acaba. Tudo é matéria, fica na matéria. Agora, o aprendizado, a satisfação de ter feito um bem, de servir, de ajudar alguém que precisa, de ter uma relação de carinho e de amor, de se sentir bem consigo mesmo. Isso são patrimônios espirituais que vão para sempre com a gente. Então, como dizia o poeta, para encerrar, que já que a gente, aonde vai, nos levamos junto, nossa consciência vai junto, vamos procurar fazer de nós mesmos um ser melhor, vamos começar essa mudança, essa transformação já. Muito obrigado a todos.